Olá, irmãos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, onde nós estamos falando sobre a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, tá bom? Hoje nós estamos no ponto 4 da nossa declaração de fé, que é sobre a identidade de Jesus Cristo, a identidade do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quem é essa pessoa, né? Essa pessoa tão importante, né? Quem é esse ser? Quem foi essa pessoa? A gente vai discutir um pouco sobre isso, aquele que é a razão de nós estarmos aqui hoje, né? Então, fique conosco nesses próximos minutos, pois discutiremos um pouco sobre este assunto. Bem, irmãos, a nossa declaração de fé diz o seguinte, tá certo? Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo, para ser o Senhor Salvador do mundo. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Sagradas Escrituras. E é anunciado também de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou seja, não pecou. Também cremos que ele foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados e que ressuscitou corporalmente, né, dentre os mortos. Ao terceiro dia ele foi assunto aos céus. Não, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós. E que ele também voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, a sua igreja, tá bom? Então, é isso aí que nós cremos e professamos e ensinamos, tá bom? A primeira coisa que a gente deve falar sobre esse Jesus, né? É engraçado a gente olhar para o nome Jesus, né? O nome Jesus é Yeshua, né? Que vai significar que Jeová é a salvação, que o Senhor é a nossa salvação, tá certo? Que Jeová é a salvação. Então, está falando de salvar, né? Jesus e Cristo, né? Cristo não é Jesus Cristo, né? É Jesus o Cristo, né? Que aí depois se tornou Jesus Cristo, mas é Jesus o Cristo, tá bom? E Cristo significa o ungido, né? Ou o Messias, tá bom? E aí é esse nosso Senhor, esse nosso Deus. Um pouquinho sobre o nome de Jesus Cristo, tá bom? A primeira coisa que a gente também deve analisar é que Jesus, ele tem uma única personalidade, tá bom? Ele tem uma única personalidade, é uma pessoa. Porém, ele é uma das pessoas da Trindade, como nós vimos aqui no canal. Só que ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza divina, ou seja, ele é Deus, e ele também tem uma natureza humana, então ele também é homem. E é aquela famosa frase que a gente sempre escuta: Deus é 100% homem e 100% Deus. 100% Deus tem uma natureza divina e 100% homem tem a natureza humana, tá bom? Vamos lá. A humanidade de Cristo. Por que é importante falar também da humanidade de Jesus Cristo? Claro, ele nasceu como um homem, como nós nascemos, né? Ele nasceu, só que ele não foi, não houve a relação sexual entre Maria e José. Não, o anjo foi lá, visitou ela e aí ela deu à luz, né, a um filho, tá bom? Então Jesus não nasce com natureza pecaminosa, né? Ele não nasce assim. A Bíblia chega a dizer que Jesus é um segundo Adão, né? Alguém que nasceu ali sem pecado, tá bom? Então, Cristo, ele é igual a nós, ser humano, foi um ser humano igual a nós, tá bom? Só que, interessante, ele não tinha pecado. Essa era a grande diferença de nós para Jesus, né? Como a humanidade de Cristo, falando da humanidade dele, tá certo? E é muito claro, é muito explícito. João capítulo 1 já fala sobre isso, no verso 14 em diante, João 1 todo fala sobre isso, né? O Evangelho de João, que o verbo se fez carne. Se ele se fez carne, ele se fez homem, tá certo? E ele viveu entre nós. Como homem, ele teve várias limitações. Sim, Jesus teve fome, a gente vê em Mateus
4:2, que Jesus teve fome, naquela passagem que nós conhecemos da tentação. Jesus teve sede, Jesus se cansou, Jesus se entristeceu, Jesus chorou, Jesus sofreu agonia, Jesus se desenvolveu como homem, como uma pessoa, né? Como um ser humano que cresce. Então, ele passou por tudo isso. Então, é provado na Bíblia que Jesus foi um homem, que Jesus era um homem, tá bom? Agora também falando um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Sim, Cristo é divino. Primeiro porque ele diz, né, ser filho de Deus. Tomé diz que ele é Deus, é o Senhor meu e Deus meu. Então, tem vários textos que também mostram essa divindade de Cristo, qual nós cremos que ele é Deus também. E aí, tem um versículo muito interessante em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 9. Diz assim: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus Cristo habita a plenitude da divindade, ou seja, corporalmente nele. Então, nele, ele é totalmente Deus. O interessante é que ele não é metade Deus, ele não é semideus, ele não é 50%, 60%, 70%, 80% Deus. Não, ele é 100% Deus e 100% homem. Apenas ele se despiu de sua glória, e isso é a doutrina da encarnação. Ele encarnou como um homem. Olha, interessante aqui, em Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, de morte de cruz. Porque Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui a gente vê Jesus, né, que é Deus, em forma de Deus, é igual a Deus. E aí ele se coloca, é ele que se despiu da sua glória, foi ele que decidiu ser obediente ao próprio Deus, né? Ele se fez menor do que Deus. Jesus, em essência, ele é igual a Deus, em substância ele é igual a Deus. A única diferença é que ele se coloca, é ele que se esvazia de si mesmo, da sua glória, para então servir ao Pai, né? Então ele tem que pedir agora a Deus, né? Quando está aqui na terra, ele pede ao Senhor todas as coisas. Então Jesus também tem o ministério dele terreno, de onde ele pregava, onde ele ensinava e onde ele curava. Assim, Jesus pregava, ensinava e curava. A gente percebe isso, tá bom? Jesus também teve um ministério aí sacerdotal. Teve 3 ministérios, que é o ministério profético, o ministério sacerdotal, tá bom? E o ministério rei, né? Jesus era um profeta. A gente percebe as profecias de Jesus em Lucas 13:3, Mateus 3 fala sobre isso, Mateus 21:11. A gente percebe que Jesus é sacerdote em Hebreus 9:15, e a gente percebe também que Jesus é o Rei dos Reis, como está lá em Apocalipse 19:6, né? Onde na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa foi a palavra de hoje sobre esse Jesus, sobre o nosso Jesus Cristo. É um pouquinho do que está ali no nosso credo. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco sobre Jesus. Esse final ficou um pouco corrido, mas espero que os irmãos tenham entendido. E que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.